Abra sua Bíblia, você que a trouxe, por favor. Abra ela na carta de Paulo aos Efésios. Quero compartilhar com você um texto conhecido de todos nós, mas vamos aprender coisas importantes hoje aqui, dando sequência naquilo que a profetisa Márcia disse no início do culto, acerca de nós darmos os nossos frutos, de nós crescermos na estação certa. Eu entendi que hoje precisava falar sobre isso, até porque é um dia muito especial para casa, quando a gente recebe queridos que foram às águas do batismo, eles estão entrando num novo nível em Deus agora, assim como também quando a gente recebe novos membros, a gente entende que é tempo de compreensão. Por que Deus nos planta numa casa? Por que Deus nos planta numa igreja? Talvez pelo dogma religioso que a gente recebeu dos nossos antepassados, a gente acha que vir na igreja é apenas cumprir o rótulo ou o protocolo da semana, ou o protocolo do mês. Não, estar aqui é simplesmente cumprindo um chamamento, um chamado, a eleição de Deus para nós. A gente vem para o culto para a gente receber a instrução, a palavra, a direção, para irmos cumprir um propósito. Por isso que nós somos inseridos na igreja como membros. Nós entendemos que somos um corpo, e um corpo ajustado, um corpo unido, um corpo olhando todos para o mesmo lugar, alcançam o propósito. Então a gente olha para essa instituição aqui. Daqui a pouco, 7 da noite, uma grande parte dos filhos vem para o culto também. Então, nós compartilhamos a mesma palavra. Para quê? Para que todos estejam alinhados no mesmo propósito. Semana passada, a palavra que o Senhor norteou a nossa vida para o segundo semestre é: os céus estão abertos, a mão do Senhor está conosco. Se nós nos colocarmos em pé, o Espírito do Senhor, Ele vai tomar a mim e a você. Vamos comer a palavra e vamos cumprir a carreira, viver o propósito. Então, como membros da igreja, nós somos um corpo que avança para um propósito. E muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem entender e compreender o real propósito da vida delas. Então, eu quero compartilhar com você Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que é uma instituição do Senhor. O Senhor deu algumas ferramentas para a igreja. Você que já membra mais tempo aqui na igreja, já ouviu nós falarmos disso há muito tempo, mas eu não vou falar dos 5 ministérios, eu vou começar lendo sobre ele, mas eu quero falar hoje aqui que é tempo de você crescer. Você pode dizer isso para o teu irmão? É tempo de você crescer. Conta para o outro, do outro lado, é tempo de você crescer. Mas eu preciso dizer que crescer dói, não é fácil crescer. Crescer precisa deixar meninices, crescer precisa deixar alguns hábitos, crescer precisa deixar as nossas roupas que a gente gosta, não é? Quem é pai de bebê, por exemplo, que acabou de levar os filhos lá no berçário, sabe o que é isso, não é? Cada mês tem que trocar de roupa, porque a roupinha vai mudando, vai na loja, vê aquela roupinha linda, compra, usa 1, 2, no máximo 3 meses, tem que trocar de novo, mais roupa para comprar. Então crescer dói. E espiritualmente crescer também dói. E nós precisamos entender que quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós entendemos o real propósito da palavra e nos sujeitamos a Ele, Ele também espera que nós alcancemos lugares maiores no Senhor. Eu gosto muito de uma frase que eu li há muitos anos, que a maior aberração para o reino de Deus é um crente que não cresce. Você pode dizer isso para o teu irmão? A maior aberração, fala para ele, para o reino de Deus é um crente que não cresce. Isso, e crente que não cresce fica crente mimoso, que é crente ovelha, e ovelha engorda e fica pesada. Em vez dela avançar e cumprir o propósito, ela começa a sapatear em cima da comida da ovelha magra. Então ela começa a roubar o tempo da ovelha pequena, ela começa a roubar o tempo daquele que precisa de atenção. Então nós precisamos crescer em maturidade. E maturidade não é idade. Maturidade não é tempo de igreja. Tem gente que acha, porque está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos, é maduro. Não, eu tenho um período de conversão na minha vida, mas eu preciso crescer todo dia. Sempre que posso, me desloco em alguns lugares, como vou fazer daqui a alguns dias. Vou para alguns lugares sentar em culto, para mim poder ouvir, porque aquele que não senta para ouvir, não está apto para falar. Então a gente precisa crescer em maturidade. O que é maturidade? É aquilo que Deus pode confiar nas suas mãos. Maturidade é o quanto e o que Deus pode dar a você. Por exemplo, existem pessoas que você pode dar a ela uma chave.
Se você der 2, ela se perde. Existem pessoas que você pode dar 5 chaves. Se você der 10, ela vai se perder. Assim como nós olhamos, por exemplo, para a limitação de idade. Você não dá a chave de um carro para uma criança de 8 anos. Ela tem um período que ela tem que cumprir de idade. Depois ela tem um período de aperfeiçoamento, uma prova, para ela ser avaliada se ela está apta para fazer aquilo. Da mesma forma, é crescer em Deus. A gente começa a caminhar com Jesus. E é por isso que eu sou muito insistente nisso. As pessoas, elas se convertem, elas não veem a hora de fazer as coisas na igreja. E o ativismo gospel desvia pessoas. O ativismo gospel mata a gente. O ativismo gospel neutraliza o favor de Deus na vida das pessoas. Elas não se fundamentaram na palavra. Elas não aprenderam ainda a lutar com os vendavais da vida, com as dificuldades, com os problemas que surgem. Porque infelizmente tem gente que acha que vir a Cristo, estar em Cristo, reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, as lutas acabaram, tudo acabou. Não, aí que elas começam. Por quê? Porque agora você não está mais no reino das trevas, você está agora no reino da luz. E a Bíblia diz que o Senhor nos chama de sal da terra e luz do mundo. O irmão do seu lado sabe disso, mas faz um elogio para ele e fala: você é o sal da terra. E faz uma carinha boa e fala assim: e a luz do mundo? Repete para você agora: eu sou o sal da terra. É para essa moça das libras aqui: você é o sal da terra e a luz do mundo. E quando a gente fala de sal da terra e luz do mundo, parece até nome de empresa, né? Talvez você pode até colocar o nome da sua: indústria de embalagens sal da terra, aleluia, não é? Loja de roupa, luz do mundo, oh glória. Mas até parece nome de loja, mas na verdade, quando a gente lê essa expressão, a gente precisa se apavorar, porque ser luz do mundo não se preocupe com você, mas alumie o caminho do próximo. Luz do mundo. E quando nós falamos de sal da terra, se consuma na vida de alguém, gerando equilíbrio, porque sal não tempera, sal equilibra. O que tempera são as ervas que você coloca. O que traz equilíbrio é o sal. Eu sempre gosto de falar do sal porque eu faço comida, eu gosto de fazer comida, eu amo cozinhar. E eu gosto de fazer como aqueles chefes. Na hora de pôr o sal, eu cato o saleiro e dá aquele toque igual os mestres, assim, igual os cozinheiros. Por quê? Porque o sal é apenas um detalhe, um toque. Então eu e você somos sal da terra para gerar equilíbrio aonde a gente está. Olha para esse teu irmão, participa ele do culto para ele não dormir e fala para ele: você é o sal da terra. Fala para ele: por isso que se acalma desse jeito, fala. Por isso que você é manso desse jeito, fala para ele. Por isso que você é tranquilo desse jeito. Isso. Você é tranquilo, porque aonde você chega, você leva paz, amém, irmão? Você não é aquela velha criatura que andava com uma faca na boca. Antigamente você era assim, agora não, agora você é paz. Aonde eu chego, eu levo o equilíbrio, amém? Aleluia. Bom se fosse assim. Talvez algum está dizendo por dentro: fala a Deus na terra, porque isso aqui precisa ouvir. Mas nós somos o sal para gerar o quê? Equilíbrio. Mas para ser sal, a gente precisa crescer. A gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não consigo. Eu sempre digo isso, irmão. Quando que você entende, quando você é crente, maduro? Quando os problemas que te cercam não te impedem de se envolver com as coisas do reino. Quando a unha encravada, dor nas costas, uma gripe, quando você está com um problema em casa, quando você está com um cheque para pagar, cheque, existe cheque ainda? Não. Quando você está com uma fatura para pagar amanhã, não rouba a sua expectativa de estar nas coisas do reino. Então, você entende quando você é maduro, quando tudo que está acontecendo ao seu redor não interfere no seu relacionamento com o Pai. E hoje eu quero ministrar isso sobre a sua vida, que você cresça em maturidade e que você dê frutos excelentes para o Pai, numa porção gloriosa, como a palavra diz, a 30, a 60 e a 100 por um. Inclusive também eu digo para você: para de se comparar com os outros, porque o que Deus tem com você não é o que tem com os outros. Infelizmente isso aqui é um problema sério na igreja de Jesus. As pessoas acham que Deus tem que abençoar todo mundo igual. Não, Deus abençoa na porção que a gente é capaz. Então não adianta nada você querer ser o que a pessoa é, ou querer ter o que ela tem. Não adianta nada eu olhar para pastores que têm igreja de 10, 20 mil membros e eu falar para ele: eu também quero ter, se eu não tenho capacidade para isso.
Deus conhece a minha capacidade. Deus sabe o que pode confiar nas minhas mãos. E aonde muitos se perdem, começam a buscar aquilo que não tem capacidade, e aí acaba se enrolando no meio do caminho. Mas que você cresça hoje numa estatura excelente, a estatura de Cristo, para você viver os propósitos do Pai. Repete comigo: vou crescer hoje em maturidade. Bate no peito e fala assim: Deus pode contar comigo a partir de hoje. Fala: eu estou forte para receber coisas novas do Pai. Amém? O texto diz assim, eu não vou demorar. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você que é mais antigo da casa sabe que esses são os 5 fundamentos que nós, como igreja Ventos de Avivamento, estamos alicerçados. Nós vivemos pelos 5 ministérios. A conduta que nós temos, nós cremos nessa palavra, que o Senhor deu esses 5 ofícios para a igreja. Ele não deu a igreja para esses 5 ofícios. Ele levantou o ofício para a igreja, para que a igreja possa ser fundamentada. Alguns que fundamentam, outros que entendem, discernem a movimentação do céu e trazem para a terra. Outros que na verdade têm a graça para ir buscar, que são os evangelistas. Outros que têm o favor de Deus para apacentar, que são os pastores. E alguns a paciência e o amor para ensinar, que são os mestres. Então nós acreditamos muito nos 5 ofícios que o Senhor deu. Estamos fundamentados nele. E por que o Paulo está dizendo isso para esta igreja, justamente para a igreja de Efésios? Porque essa igreja já tinha sido fundamentada na palavra. Porém, os falsos mestres daquele lugar, e principalmente a imposição romana que estava lá, por causa da deusa Diana, do templo da deusa Diana que ainda está em Efésios, que vinha consumindo os ensinamentos da igreja plantada, Paulo precisou retornar e a escrita para que na verdade eles pudessem compreender o favor de Deus sobre eles. Então Paulo está dizendo assim: olha, o Senhor designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Fala comigo: preparar os santos. Fala assim comigo: preparar aqueles que são incomuns. Fala para o teu irmão: o Senhor levantou os ministérios para preparar você. Bate no peito e diz assim: para me preparar. Isso, para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo se estabeleça, para que o corpo de Cristo se fundamente, para que o corpo de Cristo seja testemunha, para que o corpo de Cristo viva o ide por todo mundo e pregai o evangelho, para que o corpo de Cristo seja a luz do mundo, para que o corpo de Cristo seja a plataforma de transformação, para que você, onde você estiver, você seja um elo de emendar vidas. Por muito tempo a igreja sobrecarregou uma personalidade chamada pastor, então tudo ficou na figura do pastor. O pastor ora, o pastor jejua, o pastor consagra, o pastor tem que ir no hospital, o pastor tem que ir no velório, o pastor tem que vir em casa, o pastor tem que atender, o pastor tem que abrir igreja, o pastor tem que limpar a igreja, o pastor tem que fechar a igreja. Então tudo ficou na figura de um homem, e a igreja esqueceu de transferir isso para o povo. Então um pastor não é aquele só que faz, o pastor é aquele que faz e transfere, para que todos juntos possamos ir e viver o grande ide do Senhor. Deus deu um chamado lindo para você, e o seu chamado é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: o seu chamado é: vai por todo canto e fala as boas novas que o Senhor tem para você. Verso 13: até então que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, aí cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Preste atenção, porque esse versículo é tão usual, mas ele é tão tremendo e poderoso que a gente precisa se atentar a ele. Por que o Senhor nos edifica? Para crescer, porque Ele quer que a gente cresça. O versículo está claro: até que todos então alcancemos a unidade da fé, para que um não corra aqui, um não corra aqui, um não corra aqui, mas que todos olhem para Cristo e saibam que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Que haja uma uniformidade da fé, e que todos possam estar olhando firmemente para o trono da graça do Senhor,
sabendo que quem pode fazer não são pessoas, mas o Senhor. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus, que é Jesus, e cheguemos à maturidade, cheguemos ao ponto e que o Senhor pode confiar coisas extraordinárias para nós. Amados, e quando eu falo de coisas extraordinárias, eu falo do que Deus fez com João. Jesus andava os seus dias e o João escolhia reclinar a cabeça no peito de Jesus. Isso me constrange, isso me comove, porque isso chama intimidade, isso chama devoção, isso chama compromisso. Alguns falam que o João era um baita de um puxa-saco. Eu vejo que o João era um homem devoto ao Senhor, sabendo que Jesus era a sua inspiração, e ele queria o que Jesus tinha. Onde Jesus estava, João estava também. João reclinava a cabeça no peito do Senhor na hora da ceia. E quando Jesus é crucificado, já preguei isso centenas de vezes aqui, o único que Jesus vê da cruz é o João. Ele olha para o João e chama o João de filho, e diz aí: filho, eis aí a sua mãe. E diz para Maria, sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Vocês agora vão viver para um propósito. Por causa da atitude do João, Jesus se revela ao João no Apocalipse. Leva o João em revelação, leva o João em visão, mostra para o João aquilo que nós enchemos os olhos quando lemos Apocalipse. Nada me encanta mais em Apocalipse. O que me encanta no Apocalipse não é a cabeça da besta, se tem 7 olhos, 5 olhos, 25 olhos. Eu não gosto desse tipo de leitura do Apocalipse. Eu gosto daquilo que diz, que o que está preparado para mim e preparado para você é rua de ouro e muro de cristal. Meu Deus, há uma casa preparada, há um reino preparado para mim e para você. Por causa do compromisso, por causa da maturidade do João, o Senhor diz: eu vou te mostrar o que está por vir. Eu quero te dizer hoje, principalmente você que está vindo para casa, você que se converteu recentemente, ou você que já é um crente mais experimentado, o que nós precisamos entender e desejar é crescer em graça, crescer em estatura é necessário, e crescer no conhecimento, crescer nas coisas do Senhor. Para quê? Para que Ele possa compartilhar, para que Ele possa entregar coisas maiores às nossas mãos, para que Ele possa contar os seus segredos, para que Ele possa contar as suas revelações, para que a gente possa ser de fato um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para alcançar vidas, alcançar pessoas. E quando nós servimos, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos para o reino de Deus, Ele faz transbordar coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: quando você entrega tudo que você possui, fala, os céus se movem em seu favor. Entenda que isso é uma verdade. Quando você entrega tudo que você tem, o seu tempo, você consagra a sua vida, Deus faz com que Ele mesmo seja o supridor de você. Alguns anos atrás eu ouvi essa frase do Senhor e ela norteou a minha vida. O Senhor disse claramente para mim: Paulo, cuide você das minhas coisas, que das tuas cuido eu. E sempre que posso ensino isso para as pessoas, para fazê-las viver por fé, em fé, lançando sua mão de fato nas coisas do Senhor, para que possa acessar aquilo que é extraordinário, aquilo que é maravilhoso. E a minha oração nessa manhã por você, ventos de avivamento, é que você queira crescer em maturidade, para que você chegue nessa estatura de varão perfeito, para viver os propósitos que o Pai tem sobre você, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: um tempo de colheita abundante vem aí. Fala para ele. Fala: um tempo extraordinário vem aí. Fala para ele. Mas é necessário crescer. Mas crescer gera o quê? Poda. Faz comigo assim, ó. Olha para o teu irmão e faz assim para ele. Isso. Eu não sei se você tem arvorezinha na sua casa. Essa semana, por exemplo, o nosso jardineiro vem aqui. Uma vez por mês, o jardineiro aqui da igreja vem. Ele tem lá fora 55 arvorezinhas para podar. Fora os outros jardins, as outras coisas que ele faz. E eu às vezes passo ali e ele deixa bonitinha, redondinha. Ele vai com aquela tesoura, ele vai cortando. De vez em quando ele olha, ficou um galinho lá, ele vem. Aí depois ele junta tudo. E é tão bonitinho ver aquela arvorezinha redondinha. Mas a gente não percebeu e não fez a conta da dor daquela arvorezinha, para perder justamente um galho que ela dedicou um tempo muito grande. Mas você sabe que o galho que está vazando do desenho deixa a árvore feia e não bonita.
Então você precisa entender que muitas vezes a poda de Deus é justamente para aperfeiçoar você, para você deixar você a imagem e semelhança que Ele tem para você. Talvez, para alguns de vocês aqui nessa manhã qual é o galho que você precisa permitir que o Senhor pode da sua vida hoje? Talvez você está agarrado nesse galho aí e não deixa o Senhor podar, e aí você não consegue desfrutar e nem perceber a obra plena e completa do Senhor. Mas eu oro ao Senhor que o jardineiro do céu passe por você hoje com a tesoura afiada e pode você de acordo com o que o Pai deseja, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: tempo de crescer, fala para ele, mas tempo de ser podado também. Verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Preste atenção, e se você entender só isso que eu vou falar agora, já cumpri meu papel hoje aqui. O Paulo está dizendo que o Senhor deu ofícios para a igreja, para formatar a igreja, para preparar a igreja, para nos formar como verdadeiros discípulos do Senhor, para que tenhamos maturidade, para crescermos em estatura. Para quê? Para que nós não sejamos mais massa de manobra, para que nós não sejamos mais manipulados, para que a gente não seja mais levado agora por qualquer ventania, vendaval, ou circunstâncias contrárias que venham por aí, por nenhuma moda. Quando estamos firmados na palavra, a moda não nos leva. Quando estamos fundamentados na palavra, aquilo que vem tentando nos tirar do propósito, não nos faz se mover, porque não estamos construídos sobre areia, estamos construídos sobre a rocha. E muitas vezes eu me decepciono muito com alguns crentes, porque ele é levado por qualquer onda de conversa, ele é levado por meia dúzia de movimentos, e às vezes os crentes amam movimentos, e isso é um problema, porque o crente que vive atrás de movimento, ele não consegue enxergar as movimentações do céu, porque o céu não é parado, o céu vive em constante movimentações, mas os homens, muitas vezes imaturos, eles precisam de movimentos na terra, para se sentir importantes, para se sentir valorizados, ou quando não, para achar que está sentindo uma emoção, ou uma presença. Amado, se a gente compreender aquilo que o céu está fazendo agora, para estabelecer o favor e a graça de Deus, se nós soubéssemos a batalha que foi travada no reino do Espírito, para que nós estivéssemos aqui hoje, nós não seríamos levados por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer que sejam as outras circunstâncias, pensamentos de homens. E infelizmente estamos na época bíblica de que os falsos mestres se levantarão, os ensinamentos dos homens estão se levantando. As pessoas estão mais valorizando hoje aquilo que é princípio humano do que aquilo que é princípio bíblico. Você pode ver, a gente hoje tem o hábito de compartilhar mais frases de efeito do que textos bíblicos. Por quê? Porque textos bíblicos doem, frases de efeitos massagiam. Mas amado, precisa doer para na verdade não doer nunca mais. Quando a palavra de Deus é enxertada na minha vida e na sua, ela vai fazer uma rotura. Mas duas coisas acontecem quando você vem no culto: ou você sai daqui melhor, ou você sai pior, porque igual não dá mais. Ou você sai daqui tomando o princípio da palavra e aplicando na sua vida, ou sai daqui negligenciando ele definitivamente. Pior, porque igual não dá. E é impressionante como nós vemos hoje muitas pessoas, não é o seu caso, não é o nosso caso, mas você conhece muita gente que ela vive por qualquer que sejam as movimentações, por causa de homens. E na verdade não é isso que Paulo estava dizendo para o povo: olha, vocês estão sendo manipulados pelas induções daquilo que está acontecendo aqui nesse lugar, mas vocês precisam ser maduros, não mais como criança que um pirulito compra vocês, não mais como um pequeno doce altera vocês, não mais que o desejo de um chambinho faz você se jogar no chão e dar espetáculo. Não é isso que o Senhor espera de nós. Espero muito no meu espírito que o Senhor encontre em mim e você hoje aqui homens e mulheres valorosos, homens e mulheres maduros, que não queiram ser mais como meninos e meninas, crianças mimadas, birrentas, que porque Deus não fez o que ela queria, Deus não fez o que ela queria, Deus já não serve, e aí ela é levada por qualquer que sejam os vendavais da vida. Não,
que você seja fundamentado no Senhor, em nome de Jesus, sustentado pela palavra, e viva coisas maravilhosas no Pai, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? O texto continua, verso 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Fala isso comigo: cada parte realiza a sua função. Preste atenção, principalmente você que está chegando agora na igreja, você que se converteu no último batismo, você que desceu as águas no último batismo. Deixa eu te dizer uma coisa: há um lugar para todos nós no corpo de Cristo. Há um espaço de Deus para todos nós no corpo de Cristo. Não queira ser o que você quer ser, queira ser o que Deus quer que você seja. Quando nós olhamos para a estrutura do corpo de Cristo, a gente olha para o nosso corpo. E eu sempre dou esse exemplo, e às vezes as pessoas falam assim: nada a ver com o que o pastor está falando, mas irmão, é tudo a ver. O que mais está em evidência em mim aqui agora é a minha cabeça, as minhas mãos e toda a estrutura externa do meu corpo. Mas para que eu possa estar aqui, em pé, existe uma peça que ela é fundamental. Se eu tiver sem ela, eu não fico em pé, que são os 2 dedões do pé. Se eu não tiver com os dedões, eu não tenho equilíbrio ao andar. Inclusive, isso era uma punição que acontecia no passado. Quando tomava o exército, quando os exércitos inimigos tomavam o povo, o que eles faziam para puni-los e para enfraquecê-los? Cortavam o dedão dos seus pés, justamente para que eles perdessem o equilíbrio. Eu tenho aqui fisioterapeutas participando do culto hoje, elas podem testificar o que eu estou falando. Sem o dedão do pé a gente perde o equilíbrio. Então existem pessoas que elas não querem ser o dedão do pé, nem querem ser o dedinho, nem querem ser o mindinho. Ela quer ser o que não nasceu para ser. E aí ela fica feia, porque ela empobrece, ela se enfraquece. E além de ela enfraquecer, ela deixa o corpo todo andando fragilizado. Imagina, se esse meu dedinho aqui não quisesse estar aqui, ele quisesse estar no lugar do polegar, minha mão seria feia. Porque há um desenho formado, há um padrão pronto. O Senhor já desenhou tudo perfeito. Então Deus já desenhou você, já preparou você, já habilitou você, já capacitou você. Mas muitas vezes por causa da imaturidade, ou porque alguém tem mais destaque do que você. Mas eu queria ser o João. Olha o João, olha como pastor. Chegou ontem na igreja, olha como pastor paparico o João. Não, mas não adianta você querer ser. Talvez você nasceu para ser o cara que vai segurar o microfone para o João. Mas seja o que segura o microfone para o João. Então seja o que Deus quer que você seja, e se disponibilize para ser o que Deus quer que você seja. Você vai ser lindo assim. Deus vai fluir você. Pessoas que estão trabalhando e servindo no lugar errado, elas não são prósperas, porque elas estão plantadas numa terra que não é dela. E eu sempre digo: você quer saber aonde é seu ministério? Eu vou te falar: cuidando de criança. Pastor, Deus me livre, eu odeio cuidar de criança. Pois é seu ministério. Ministério não é onde você gosta, ministério é onde você depende. Se for onde você gosta, não é ministério, irmão, não tem renúncia. Ministério é aquele que você acorda dizendo assim: meu Deus, eu preciso do Senhor, porque só a tua graça. Hoje de manhã, quando eu abri os olhos e eu vi que era domingo, eu falei: Jesus, eu preciso da sua graça, porque eu vou chegar lá, eles vão estar com uma cara boa. Porque de vez em quando eu chego aqui, eu olho para você, eu me assombro. Eu falo: meu Deus, o que comeram hoje? Tem dia, não é o caso hoje, vocês estão lindos. Não, dá uma olhada para esse irmão, veja como ele está feliz hoje. Mas tem dia que eu falo: meu Deus do céu, que terra que eu vou pisar? E eu dependo, isso aqui não é a minha habilidade, isso aqui não é meu campo de domínio. Meu campo de domínio é uma pastinha na mão, com um talão de pedido para vender coisa. Isso é minha habilidade, vender, eu sou vendedor. Aqui não é a minha, aqui é minha dependência. Aqui é o lugar que eu nunca pedi para Deus. Eu nunca orei: papai do céu, poderoso, eu quero ser pastor de multidões. Eu nunca fiz essa oração. Pelo contrário, quando eu fui na igreja, eu falei para o Senhor, no primeiro culto que eu fui, que eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa para o reino, eu falei assim: Senhor, eu faço tudo, menos pregar. Ele falou assim: é lá.
Por quê? É dependência. Talvez você já falou isso. Senhor, eu vou em qualquer lugar nessa igreja, menos cuidar de criança. Seja bem-vindo ao maior ministério da sua vida. Tem irmã que já está falando assim, ó, repreende a boca desse leão feroz. Mas é lá. Entende? Seja uma bênção aonde Deus quer que você seja. O texto é claro. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha para o teu irmão e diga isso para ele. Você tem uma função aqui no corpo. Fala para ele. Fala, quando você não está no corpo, o corpo padece. Isso, porque cada membro tem uma função. 17. Diz assim o texto. Vai aparecer aqui, eu vou ler. Em o nome de Jesus. Eu vou dizer, muda, e o texto vai mudar. Olha lá. Está vendo como é que funciona? Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como aqueles que não têm destino. Não vivam mais com aqueles que não têm propósito. Não vivam mais com aqueles que não têm princípio. Não vivam mais com aqueles que não sabem por que existem. Vocês agora vivem em novidade de vida. Repete isso comigo, eu vivo agora em novidade de vida. Conta para esse teu irmão, você vive agora em novidade de vida. Isso, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E a gente encerra lendo aqui, 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Então entenda que todas as vezes que a gente foge dos propósitos e do princípio que o Pai tem para nós, é porque o nosso coração não está quebrantado diante dEle, não está quebrantado aos seus propósitos. E aí eu levo você a entender aquilo que você ouviu hoje no início deste culto, não é? Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, elas estão participando dentro do culto, elas estão até mesmo ouvindo o barulho das águas que estão passando perto, mas elas não estão plantadas, com raízes fundamentadas, e é por isso que elas não estão dando fruto na estação certa. Você nasceu para frutos excelentes, você nasceu para o tempo oportuno do Pai. Não tenha pressa para fazer nada na igreja, mas queira fazer. Não coloque o ativismo na sua frente, não coloque o anseio de querer estar fazendo coisas, porque tem gente que acha que quando ela faz coisa, ela está bem com Deus. Não, primeiro você esteja bem com Deus, para depois você ser bênção na vida de alguém. É uma necessidade nossa de compreensão. Posso orar com você e por você? Fique em pé, por favor. Pastor, você está falando tanto de maturidade aí, mas maturidade se descobre quando você já não tem mais problema com a frustração, quando você não se desaponta com a frustração. Os maduros não param mais por causa da frustração. E os maduros, eles não buscam presentes, os maduros buscam presença. E que você faça isso, que você viva isso, que a sua vida seja para viver intensamente na presença de Deus. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele é Deus. Se Ele responder, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, é uma canção até. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. O tempo é dele. E você precisa entender isso. Eu tenho muita dificuldade, sabe? Para, às vezes, conversar com algumas pessoas, do tanto que elas se fecham no entendimento religioso. Quem habita dentro de você? Se você crê que é o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo, diz a Bíblia, intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Então, se Ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis e habita dentro de mim, Deus sabe que eu preciso. E nós fazemos campanha pedindo Deus coisa, como se a gente acha que Deus não sabe. O que falta para nós é comprometimento com Ele. O que falta para nós é anseio por Ele, anseio pela presença dEle.
Há alguns anos eu falo isso aqui, que tem muitos que você conhece que quando vão orar falam assim: Senhor, porque agora eu entro na tua presença. Até agora a gente estava onde? A gente vive na presença dele. O dia que a gente sair da presença dele, a gente perdeu tudo. Então, se você estiver dormindo, você está na presença dele. Se você estiver andando, você está na presença dele. Está lavando louça, está na presença dele. Aonde nós estamos, é na presença dele, porque eu chamo ele para estar comigo em todos os lugares. Agora, volto a dizer, se ele habita dentro de mim, não dá para falar para ele: sai daqui que agora eu não quero ser comigo. A não ser que você faça escolhas para viver ou para estar e para fazer coisas que não agradem a ele. Aí ele não pode habitar nessa casa. Então que você viva intensamente no favor do Pai. Você que está chegando agora nessa casa, você é muito bem-vindo aqui. Tenho certeza que você vai florescer abundantemente. Tenho certeza que Deus te plantou aqui para um tempo oportuno. Às vezes foi por conversão que você chegou. Você veio nos visitar, conheceu a palavra, amou a Jesus, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo. Quando não, é por transferência. Um ciclo se encerrou num lugar, para que você possa ser fundamentado aqui. Eu creio muito nisso. E às vezes, Deus tem que tirar pessoas de outro lugar. Por quê? Justamente para cumprir o propósito que Ele tem. Então, as pessoas não são nossas. As pessoas são do reino. E Deus nos usa onde quer e como quer. Então, se você chegou, você tem entendido que essa é a casa que você quer pertencer, você vai florescer aqui. Eu creio nisso. Eu creio que você vai crescer muito no entendimento das coisas do reino. E eu espero que você cresça em maturidade. E Deus confie coisas extraordinárias nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Bota a mão no seu coração um pouquinho. Pai, obrigado por essa manhã, para que juntos nós nos debrucemos nesta palavra, Senhor, entendendo e compreendendo a importância de nós darmos os nossos frutos na estação certa, de nós, ó Pai, florescermos, frutificarmos, e de nós, ó Pai, termos maturidade para vivermos com alegria aquilo que o Senhor nos confiou. Assim como Paulo, Senhor, instrui a igreja de Efésios, eu também, Pai, quero instruir esta igreja hoje, para que eles possam crescer na estatura de varão perfeito, para que eles possam cumprir no corpo ajustado todo o anseio e todo o propósito que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Pai, se preciso for nessa manhã traçar uma poda sobre nós, arranca de nós, Pai, todos os galhos necessários. Arranca de nós, ó Pai, aquilo que tem impedido o nosso crescimento, tem impedido, Pai, de vivermos com maturidade o que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, as frustrações não podem nos inibir, não podem nos parar. Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos cresçam em maturidade, em estatura, cresçam em sabedoria, cresçam em intimidade com o Senhor. Pai, confia hoje um molho de chave maior para os seus filhos. Dê chaves para novos acessos. Dê chaves agora, Senhor, para lugares estratégicos do Senhor, em nome de Jesus. Essa semana que passou, Pai, como igreja, nós provamos isso. O Senhor nos plantou em lugares estratégicos, e lá, Senhor, usamos as chaves que outrora o Senhor já nos tinha dado. Assim também faça com os teus filhos, plante-os, coloque-os em lugares estratégicos, para que em maturidade eles possam avançar, possam crescer e se estabelecer da forma como o Senhor tem sonhado acerca deles. Pai, oro para que haja compreensão nessa manhã acerca dessa palavra, e que sejam eles maduros para acessar e receber aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. É assim também que nós cantamos ao Senhor, é assim que nós adoramos ao Senhor, é assim que nós tributamos ao Senhor com alegria nessa manhã, a nossa vida